Aleluia, aleluia, glória a Deus. Muito bem, por gentileza, vamos abrir Hebreus, capítulo 9, verso 27. E depois nós vamos ler Apocalipse, capítulo 20, verso 14. E esses dois versículos, então, me desafiaram a falar dentro de escatologia sobre tanatologia. Tanatologia. Quem não está acostumado com essa expressão grega, a tanatologia é o estudo da morte. Estudo da morte. Tá? E quando eu ler Hebreus 9, 27 e Apocalipse 20, 14, você vai descobrir por que nós vamos falar, por que nós vamos estudar hoje sobre a morte, porque eu preciso que você entenda que não há contradição entre morrer uma vez só, ou uma só vez, e experimentar a segunda morte. A Bíblia fala sobre morrer uma só vez, e a Bíblia fala sobre uma segunda morte. Seria uma contradição? Então é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Dentro do estudo de escatologia, nós vamos falar sobre tanatologia, ou seja, o estudo da morte. Hebreus 9, 27 diz a palavra do Senhor: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Tá? Então esse é o primeiro texto. Só um detalhezinho aqui nesse texto que ordenado aos homens não é homens do sexo masculino, tá? É homem ser humano, certo? Essa palavra homens, ela é muito abrangente na língua original e nem sempre significa homens do sexo masculino. Significa pessoas, seres humanos, e esse é o caso deste texto. Então, como aos seres humanos está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, agora Apocalipse, capítulo de número 20, verso de número 14. Ou 14, como você preferir. As duas formas estão corretas, 14 ou 14. Diz o texto: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Não se preocupe que depois nós vamos ler o 15 também, mas só que um pouquinho mais para frente. Tá? Agora eu queria ficar só com esses dois textos. Então vejam, mais uma vez eu chamo a atenção, a Bíblia fala de morrer uma vez só, e a Bíblia fala de uma segunda morte. A Bíblia está se contradizendo? A Bíblia contém erros? É sobre isso que a gente vai estudar dentro de tanatologia, ok? Vamos orar? Bondoso Pai, obrigado pela leitura da palavra, obrigado pelos cânticos, pelas orações, pelos avisos, obrigado pelos lembretes, pelos agradecimentos, pelas súplicas. Obrigado, Senhor, porque antes mesmo de começar o culto, esta casa foi feita casa de oração. Muitos irmãos estavam clamando, orando, Senhor, e nós te agradecemos por tudo que aconteceu até agora. A partir de agora, que o ministério da palavra, que o tempo da palavra, que o poder da palavra, que a luz da palavra, que a autoridade da palavra, que o fogo da palavra, que o martelo da palavra venha agir, Senhor, para que nós sejamos, pela Tua palavra, mais uma vez, edificados, consolados e exortados, porque a Tua palavra é boa. A Tua palavra é fiel, a Tua palavra é digna de toda aceitação. E Pai, nós recebemos ela de muito bom grado. Pai, usa o Teu servo mais uma vez. Usa com graça, com sabedoria, para que o Teu nome seja glorificado. Espírito Santo, nosso mestre preferido, nosso guia perfeito, nos conduz por esta caminhada bíblica e nos ajuda a não só
compreender esta palavra para nós, saber para nós, mas ajuda-nos a entender de tal maneira que a gente esteja pronto para explicar para quem não sabe o que a Bíblia diz sobre a morte. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Quem está no templo, muito obrigado, pode sentar. Você que está em casa, fique com a sua Bíblia aí. Hoje nós temos bastante textos para ler, vou precisar de ajuda, tá bom? Então os voluntários aí que gostam de ler a Bíblia já vão pegando o microfone, já vão ficando em contato aí com o texto, porque não são assim muitos textos, mas não são poucos também. Nós temos uma quantidade que eu considero muito importante. Nós não podemos, conforme a própria Bíblia diz, nós não podemos ser ignorantes acerca da morte. 1 Tessalonicenses 4,13 diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. E esse texto, que tem mais alguns versículos, conclui com a seguinte expressão: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então nós temos que nos livrar da ignorância sobre o assunto. A ignorância sobre a morte pode trazer depressão, pode trazer suicídio, pode trazer desespero, pode trazer desconforto, pode trazer muitas consequências ruins e graves para a nossa vida. Então a Bíblia não quer que nós sejamos ignorantes sobre a morte. Então a gente precisa estudar sobre a morte, a gente precisa falar sobre a morte, e no nosso caso, que amamos a Deus sobre todas as coisas e a sua palavra, eu diria até que falar sobre a morte com naturalidade, né? Sem nenhum problema, nenhuma dificuldade. Muito bem. Vamos começar pela definição de morte. Aí, a definição de morte já começa a nos ajudar a resolver esses dois textos de Hebreus 9:27 e Apocalipse 20:14. Já na definição da morte, a gente começa então a desatar o nó aí que pode causar na mente de alguém que, ao ler que se morre uma vez só e existe uma segunda morte, pode ficar sem entendimento, tá? Então a definição de morte já ajuda bastante, porque a definição, o conceito de morte é muito amplo. E por que ele é amplo? Que bom que eu sempre estou repetindo aqui, porque agora essa frase vai me ajudar e muito. Qual frase? Nós não somos um corpo físico. Nós estamos num corpo físico. Nós somos um corpo espiritual. Portanto, existe morte física e existe morte espiritual, tá? Então, se a gente arranca entendendo que não existe só uma morte, a gente já dá um passo grande dentro da tanatologia, certo? Então vamos lá, a definição de morte. Morte significa separação. Morte significa separação. No caso da morte física, é a separação do corpo físico do corpo. Os profissionais de saúde que não acreditam em corpo espiritual, não acreditam em vida depois da morte, eu estou me referindo aqui à definição de morte do ponto de vista anatômico, do ponto de vista biológico, do ponto de vista físico.
físico, material. Tá? Então eu estou pensando naquela morte que precisa ser atestada, né? Como é que é o nome do atestado? Atestado de óbito. E uma vez emitido o certificado de óbito, esse morto ou morta, que eu estou falando do corpo físico, e pode ser um outro, então essa pessoa que experimentou a morte física, depois de emitido o atestado de óbito, está autorizado então a se levar esse corpo para o lugar dos mortos físicos, que aqui na Terra e no Brasil nós chamamos de cemitério, lugar onde se depositam os corpos. Alguns cemitérios é no chão, é na terra, outros cemitérios são em gavetas, em urnas, né, em mausoléus, e agora está se tornando cada vez mais comum também a questão da cremação, né? Quando, depois de cremado, a família fica de posse, se ela quiser, do conteúdo restante, né? Ou deixa lá guardado num determinado lugar alugado para isso. Vamos ler Tiago 2,26, morte física, segundo a Bíblia, tá? Porque eu acabei de falar que existem pessoas que não acreditam no corpo espiritual, e depois nós vamos falar dessas pessoas, tá? Depois nós vamos falar dessas pessoas. Agora vamos ver um exemplo na Bíblia dessa morte física, fazendo uma analogia com a fé. Que diz Tiago 2,26, vamos ouvir o irmão Rodrigo ler. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então veja só, o que é a morte do ponto de vista físico? É a separação do corpo espiritual do corpo físico. Quando é que biblicamente alguém pode receber o atestado de óbito? Quando se tem certeza que o corpo espiritual se foi. Porque no corpo espiritual está sentimentos, vontade, razão, consciência, né? E o que acontece se você tem uma morte, aspas, natural, tá? Uma morte natural. Estou pensando em nenhum acidente. A pessoa estava dormindo e morreu. O que acontece? O corpo físico está ali? Está ali, está ali. Está ali os olhos, os ouvidos, mãos, pés. Está tudo ali. Mas você conta uma piada e a pessoa ri. Você traz bem pertinho do nariz o prato preferido e a pessoa sente o cheiro? Não. Por quê? Porque as faculdades que permitiam que isso acontecesse se foram. A alma, o corpo espiritual se foi. Está ali toda a anatomia, mas agora sem vida do ponto de vista bíblico. Porque eu sei que também tem, e é isso que eu estou explicando, o ponto de vista da anatomia, da biologia, da física. Aí a morte é o quê? É a parada cardíaca, é a parada da circulação sanguínea, é a parada da ventilação do cérebro, dos pulmões, né? É a falência múltipla dos órgãos vitais. Então pode-se encarar a morte a morte física por todos esses aspectos. A verdade é que no atestado de óbito, de modo geral, deve ser uma regra, tem que ter uma causa principal da morte, né? Uma causa principal da morte. Até vou abrir um parênteses, a gente comentou hoje de manhã na nossa consagração, é uma frase que eu ouvi a primeira vez do evangelista Michel, e eu concordo, eu ensino embaixo. Existem pessoas que estão morrendo de Covid-19 nesse momento de pandemia? Claro que sim. Mas muitas pessoas estão morrendo
com Covid. Outra coisa é morrer com Covid. Ou seja, a pessoa já tem algumas doenças antes da Covid, e aí quando o vírus da Covid infecta a pessoa, o vírus potencializa essas doenças. Então a pessoa tem bronquite asmática crônica, a pessoa tem efizema pulmonar, a pessoa tem tuberculose, a pessoa tem pressão alta, a pessoa tem diabetes crônico, a pessoa tem problemas sérios cardiovasculares. O que acontece? Com a infecção do Covid, e isto tudo pode se potencializar, e aí então fazer com que a pessoa entre em estado grave, e se for o caso, até o óbito. Tá? Então, esse é o aspecto físico da morte. Ele é importante porque, mais para frente eu vou explicar, que ele pode ser decisivo para a nossa eternidade. Aqui na Terra, a morte espiritual pode ter solução ainda. A morte física, se não houver ressurreição imediata, ela não tem mais solução para o destino eterno. Acho que embolei um pouquinho a cabeça de vocês com a minha explicação, mas eu tenho tranquilidade que durante o estudo vai dar uma desinosada aí. Antes de ampliar o que eu estou falando, vamos para o outro conceito de morte. Agora vamos falar de morte espiritual. O conceito de morte espiritual também é separação. Só que a morte espiritual tem a ver com separação do corpo espiritual de Deus. É quando a presença de Deus não está na vida de uma pessoa. Essa pessoa espiritualmente está morta. Ok? O Espírito de Deus não habita nessa pessoa, não está nesta pessoa. Isto a Bíblia chama de morte espiritual. Ou seja, é a separação da presença de Deus. Tanto uma, morte física, quanto outra, morte espiritual, tem a mesma fonte. Qual é? O pecado. O pecado. Antes de ler a confirmação de que tanto a morte física quanto a morte espiritual tem origem no pecado, deixa eu levar vocês para 1 Timóteo capítulo 5. Eu quero só um versículo, mas ele é tão pequenininho que eu vou ter que explicar o contexto, senão a gente fica sem entender a expressão do apóstolo Paulo. Capítulo 5 da primeira carta de Paulo a Timóteo, o apóstolo Paulo está dando orientações acerca dos idosos e das viúvas. Como a igreja deve tratar os idosos e as viúvas. Tá? Esse é o foco aqui do contexto do capítulo 5, pelo menos até os primeiros versículos. E olha só o que está escrito no versículo 6 acerca das viúvas. Está escrito: mas a que vive em prazeres, mas a que vive em deleites, olha só o que está escrito, vivendo, que diz a Bíblia? Olha só, o que a Bíblia está dizendo é que, no contexto, tá? Teria que ler mais, mas eu não quero parar aqui, eu só quero explicar aqui como é que uma pessoa viva pode estar morta. Como é que uma pessoa morta pode estar viva. Certo? Então, mas a que vive em prazeres, e aqui o contexto fala de prazeres do pecado, vendo no pecado, nos prazeres, nos deleites da carne, ainda que ela ainda esteja viva fisicamente, ela está morta espiritualmente. Ok? Então, a morte espiritual
não atinge diretamente a morte física. Aqui na Terra, a morte física, ela pode se tornar mais complicada do que a morte espiritual. Porque a morte espiritual pode ser solucionada a qualquer tempo, mas a morte física vindo e não acontecendo a ressurreição imediata, esta morte física pode comprometer a eternidade do corpo espiritual. Eu preciso que você entenda isso. Agora vamos ler uns textos sobre a origem da morte. Onde é que a morte se origina? Tanto a morte física quanto a morte espiritual. Isaías 59, 1 e 2, o conceito aqui é de separação. Tá? O conceito aqui é de separação. O pecado separa. Isaías 59, 1 e 2, quem quer ler para nós? Quem está com o microfone? O Léo. Muito bem, Isaías 59, 1 e 2, vamos prestar atenção, aqui o conceito é de separação. O pecado separa o homem de Deus. Vamos ler? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Ok, então veja que o Senhor, né, o Criador, Ele está pronto para ajudar, para estender a mão, para ouvir os clamores, né, para ter o seu rosto voltado para a gente. Mas há algo que impede isso, que é o pecado. Então o pecado faz separação. Inicialmente, o pecado faz separação espiritual. Vamos dizer, inicialmente, o pecado traz separação espiritual. Só vocês. Foi assim no Jardim do Éden. Morre. No dia que comeu, morreu, sim ou não? Sim e não. Sim, espiritualmente, não fisicamente. Agora a gente já sabe quantos anos viveu Adão, né, Rodrigo? Não foi de propósito, tá? Caiu aqui que nem uma luva e eu lembrei de domingo, né? Então veja, a gente não sabe com que idade Adão pecou. A gente não sabe. A Bíblia não dá esse limite entre a data que ele fez o que não era para fazer até o dia da morte. O que a gente entende é que depois de pecar, depois de perder a presença de Deus, depois de Deus se separar de Adão e Eva, eles ainda viveram um bom tempo, que a gente não sabe exatamente quanto tempo é, mas a gente admite que é um tempo bem razoável, tá? Então, o pecado traz separação. E o pecado cometido pelos nossos pais, aqui entre aspas, né? Eu estou pensando em Adão e Eva, estou pensando lá na origem da humanidade, e é assim que nós cremos por causa da Bíblia. Aquele profissional de saúde que não crê que existe corpo espiritual, ele zomba do pecado, ele zomba da Bíblia, ele zomba de Adão e Eva, né? Ele acha que isso é uma história de carochinha, que isso é uma lenda, que isso é coisa de gente ignorante e assim por diante, tá? Nós respeitamos, né, quem não crê na Bíblia, quem não crê em Deus, né? Mas nossa posição é a posição de crer na Bíblia e por isso nós estamos seguindo ela. Vamos para Romanos, capítulo 5, verso 12. Olha que texto interessante. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, verso 12, ele traz uma orientação bem legal. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque
todos pecaram. Olha que texto esclarecedor, né? Texto esclarecedor. Então, no primeiro Adão, naquele de quem nós herdamos o físico, o corpo físico, que veio do pó e ao pó torna, né? Enquanto não aconteceu o arrebatamento, todos nós vamos morrer. E por que todos nós vamos morrer? O texto que nós acabamos de ouvir fala porque todos nós pecamos. Quer ver a confirmação desse claro texto de Romanos 5,12? Romanos 6,23 até a palavra morte. Então eu vou chamar de Romanos 6,23, parte A. Até a palavra morte, que diz a Bíblia, porque o salário do pecado é a morte. Tá? Então, como a gente leu esse aqui juntos, eu peço que alguém leia João 8,24 depois. Então, o salário do pecado é a morte. A recompensa do ser humano pecar é que ele tem que experimentar a morte. Primeiro, a morte espiritual, a separação espiritual de Deus, tá? E depois, então, se isso não for corrigido, a morte física. João 8,24, palavras do Senhor Jesus, são bem importantes nós ler. João 8,24, quem lê para a gente, por favor? Opa! João, capítulo 8, verso 24. Agora sim. Por isso eu vos disse, que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Jesus está conversando com pessoas, ele está pregando a palavra, pregando sobre o reino dos céus, e ele está informando aquelas pessoas que porque eles não creem, porque eles não querem consertar a vida com Deus, eles não querem novamente se religar com Deus, o Senhor está informando, vocês vão morrer nos vossos pecados. A sentença aqui, por causa do contexto, é: vocês vão morrer fisicamente e vocês vão permanecer mortos espiritualmente. Tá? Então, Jesus é extremamente esclarecedor neste texto. Agora vamos fazer mais uma caminhada, depois a gente lê mais uns textos da Bíblia. Queria dizer que, obviamente, as duas mortes, tanto a física quanto a espiritual, são ruins. Tá? A morte, ela tem um aspecto ruim. E ao experimentar a morte física, a pessoa tem que ter resolvido a sua morte espiritual. Se a pessoa morrer fisicamente e não tiver resolvido a sua morte espiritual, para esta pessoa não haverá mais solução na eternidade. Uma pessoa que morre fisicamente sem resolver o seu problema da morte espiritual, esta pessoa levará para a eternidade uma condenação. Nesse sentido, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Que morte única o ser humano experimenta? A morte física. A morte física. Então, nos é concedida nesse corpo morrer uma só vez. Mas olha só que interessante, depois vem juízo. Quem vai se apresentar no juízo? O corpo espiritual. O corpo físico se desfaz, do pó veio ao pó torna. Certo? Isso está escrito em vários textos da Bíblia. Manifesto que nada trouxemos a este mundo e nada podemos levar dele. Por quê? Porque do jeito que nós viemos, nós voltaremos a formar na nossa origem física, que é pó. Tá? Então, a morte física lança
o corpo espiritual para a eternidade, com destino definido. A morte física de um salvo lança o seu corpo espiritual para o paraíso, ou a morte física lança o corpo espiritual de um não salvo no lugar de sofrimento. Então a morte física tem essa capacidade, por isso que aqui na terra a morte física ela tem esse poder, esta implicação, porque depois da morte física a gente não resolve mais o nosso destino. Então diga depois de mim, ou a gente morre salvo, ou a gente morre perdido. Isso tem que ficar claro, primeiro para nós, depois nós temos que esclarecer isso para as pessoas. Está entendido? Então, nós precisamos entender que a primeira morte espiritual tem conserto. Enquanto o corpo físico estiver vivo, mesmo que espiritualmente eu esteja morto, tem conserto. Existe salvação de última hora? Existe. A prova clássica na Bíblia está na crucificação de Jesus. Um deles blasfema, um deles rejeita, zomba, debocha e manifesta toda a sua incredulidade. O outro, por outro lado, não. Reconhece que Jesus é Senhor, reconhece que Jesus é Rei de um mundo espiritual e pede que o Senhor tenha misericórdia dele, que o Senhor tenha compaixão da sua vida. E então Jesus lhe afirma, e aqui são palavras minhas, olha, apesar de nós três morrer fisicamente daqui um pouquinho, eu te prometo que hoje mesmo, espiritualmente, você vai estar comigo no paraíso. Certo? Jesus disse isso para os dois? Não. Disse só para quem creu, só para quem reconheceu, só para quem aproveitou a oportunidade, ainda que fosse na última hora. Como a gente não tem domínio sobre o dia da nossa morte, vale a pena deixar para a última hora? Não, né? Nunca valerá a pena. É por isso que a Bíblia diz que o dia de consertar a vida com Deus se chama hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, hoje é dia de salvação. Agora, nós cremos em salvação de última hora. Por quê? Porque a morte espiritual, enquanto o corpo físico estiver vivo, o corpo espiritual ainda pode ressuscitar. Tá? Ainda pode. E aí se cumpre Efésios 2:1, rapidinho, eu não tinha anotado esse texto, mas é um texto clássico do que eu estou falando, né? Ali não diz quando que isso aconteceu. Pode acontecer aos 12 anos e a pessoa viver até os 100, pode acontecer aos 25 anos e a pessoa viver até os 50, pode acontecer aos 60 anos e a pessoa viver até os 80, mas pode acontecer nos 69 anos e no outro dia a pessoa morrer e partir salva. Entenderam? Digam sim. Efésios 2:1, quem é que está com o microfone que vai fazer a gentileza? Vai lá, Tati. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Ele deu vida. Que vida? Por causa do contexto. Vida espiritual. Nós estamos vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. E aí, quando há o milagre do novo nascimento, quando há a implantação da salvação dentro de nós, e eu vou falar disso depois, a pessoa é tornada viva. Que vida? A vida espiritual. Ok? Glória ao nome de Jesus por estas verdades que estamos estudando. Aleluia. Então, morte física, morre uma vez só.
Morte espiritual. A morte espiritual pode passar por Apocalipse 20:14. A segunda morte. Que sentido? A segunda separação. As pessoas estão separadas de Deus hoje, no corpo físico, enquanto estão aqui na terra, e elas podem voltar a ser separadas de Deus quando elas estiverem na dimensão espiritual. A esse fato se chama segunda morte, ok? Então, as coisas estão esclarecendo, dá um glória a Deus aí para mim saber. Aqui é importante que a gente entenda, meus irmãos, até porque nós estamos vivendo numa geração, estamos vivendo numa época em que nunca se valorizou tanto os animais. E atenção, por favor, já deixa eu me adiantar aqui, eu não tenho nada contra os animais, certo? Por muitos anos nós cuidamos de animais, tivemos bichinho. Quando eu fui pastor em Caxias do Sul, lá no setor 4, o pessoal pediu, onde é que é a Assembleia de Deus? Ah, a igreja dos cachorros. Porque eu criava Rottweilers, né? No pátio da casa pastoral, e ficou conhecida como a igreja dos cachorros, né? Porque Rottweiler é um cão que se impõe, né? Tem porte físico, apesar de não latir, não ser um cão esparrento, ele é um cão que impõe respeito só pela postura dele, né? E quando nossa cadela dava cria, nós chegava a ter 8, 10, 12 Rottweilers até a gente ir vendendo eles, né? Então ficou conhecida como a igreja dos cachorros. Então eu não tenho nada contra os animais. Eu só estou querendo mostrar para você que sutilmente do ser humano, diminuindo o ser humano e dando humanidade aos animais. Tá? Está se coisificando o ser humano, então a morte, e para muita gente está perdendo sentido, né? Se mata porque não pagou a conta da cocaína, faz lá um tribunal, aí tortura a pessoa e mata, bota fogo, né? Se mata por um celular, se mata às vezes por um carro que nem foi roubado, né? Então a morte a morte do ser humano está se tornando algo banal, né? Está se banalizando a morte. O ser humano está virando números, né? Então há uma parte da imprensa que vibra, né? Vibra. Ei, morreram 100 mil de Covid. Ei, por que não é 1 milhão? É uma banalização da morte, certo? Enquanto que os animais estão ganhando forma humana. Então eles estão ganhando hospital, cemitério, culto fúnebre, nome de gente, festa de aniversário, mais alto, herança, caramba, estão deixando herança para animais, pensa. Então a coisa está embolando. Quem está por trás disso? Diablo, Satanás está por trás disso, certo? O diabo está por trás disso. Com certeza, o diabo está por trás disso. Então, entendamos, por favor. Nos seres vivos, nós temos que entender 3 categorias. Mais seres vivos. Aí eu penso em plantas, animais, né? Tudo que tem vida. Então vamos lá, 3 grupos de seres vivos. Seres humanos, anjos e os demais. E aqui inclui os animais nos demais seres vivos. Detalhe, só um desses 3 grupos tem imagem e semelhança de Deus. Tá? Segunda característica, os anjos são imortais. Anjo, uma vez criado, nunca mais morre.
Os anjos são imortais. E os demais seres vivos, o estado de vida deles termina com a morte. Eles são vivos até quando? Até morrer. Para os demais seres vivos, não existe vida após a morte. Seres humanos, imagem e semelhança de Deus, experimentam morte física e morte espiritual. Anjos, uma vez criados, nunca mais morrem. Tá? Eles são imortais. Terceiro grupo, os seres vivos, eles vivem até morrer. Morreu, aí sim, acabou para eles. Onde é que o diabo está nessa história? O diabo está nessa história porque cada vez mais aumenta o número de seres humanos que acreditam que nós somos como os animais. Morreu? Acabou. Então qual é a filosofia desses seres humanos? Vamos curtir a vida. Vamos curtir a vida. Vamos fazer o que dá prazer, vamos fazer o que dá deleite, vamos satisfazer todos os instintos carnais. Por quê? Porque morreu, Zé, fini, acabou. Certo? Cada vez mais crianças, adolescentes, jovens estão crendo nisso. Que nós somos como os animais. Certo? Então, a vida dos animais, dos seres vivos, sim termina com a morte. E essa é a estratégia de Satanás, que acreditemos que a nossa morte seja como dos animais. Ou seja, morreu, acabou, termina tudo no túmulo. E aqui nós vemos uma grande incoerência daqueles que dizem acreditar em Jesus, mas não acreditar na vida após a morte. É uma grande incoerência, é uma grande contradição. Por quê? Porque Jesus disse que tem vida após a morte. Se não, vejamos Lucas 12, 4 e 5. Quem está com o microfone vai ler. Temos uma sequência nova aí de textos. Quem está com o microfone? Rodrigo? Não? Sim. Ah, sim. Lucas, capítulo 12, 4 e 5. Lucas 12, 4 e 5. Palavras de Jesus. A quem devemos temer? E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Olha o conceito que Jesus está trazendo aqui. Ele está falando de morte física e ele está falando de morte espiritual. A quem devemos temer? Nós devemos temer o justo juiz do universo, o Deus Criador Todo-Poderoso, que, além de matar fisicamente, pode lançar o corpo espiritual num lugar de contínuo sofrimento. Quem está dizendo isso? Jesus. Quem é Jesus? Aquele que veio da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Se ele que veio da eternidade está falando isso, eu devo crer nele absolutamente. Agora, tem gente que é incoerente. Você pergunta, você crê em Jesus? Sim, claro que creio. E você crê que existe vida após a morte? Não. Inferno é aqui mesmo, viu? Morreu, acabou, viu? O negócio é nós aproveitar aqui. Vamos tomar todos os vinhotes que aparecer e vamos fazer farra, porque morreu, viu? Acabou, ninguém voltou de lá para contar. Como que não? Jesus não veio de lá? E está dizendo que depois da morte existe um estado de contínuo sofrimento. Então a pessoa diz crer em Jesus, mas na verdade nega a existência dele.
Porque diz que crê nele, mas não crê no que ele diz. Isso é uma doidice. Quem que está por trás disso? Satanás. Mateus 7, 13 e 14. Esses dias nós lemos esse texto. Vocês vão lembrar. As duas portas, os dois caminhos. Mateus 7, 13 e 14. Jesus fala de perdição eterna e ele fala de vida eterna. Quem lê para a gente Mateus 7, 13 e 14? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então veja que Jesus está falando de vida após a morte. Vamos para João 5, 24. João 5, 24. Lá no final a gente vai voltar nesse texto e nós vamos ler 25 a 29. João 5, 24. Agora só o 24, por gentileza, quem lê para nós? Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vamos fazer a leitura ao contrário? Quem não crê naquele que enviou Jesus, não tem a vida eterna e permanece na condenação eterna. Você entendeu? Jesus está abordando o aspecto positivo, sob a ótica de quem crê, se livra da condenação e tem a vida eterna. Agora, quem não crê, não se livra da condenação e vai ter a separação eterna de Deus. É difícil de entender isso? Precisa fazer curso de teologia? Não, né? Vamos para João 6. João 6, atenção, são 3 versículos salteados. 40, 47, 54. João 6,40 diz o quê? De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Existe vida após a morte? Jesus está dizendo que sim. 47. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E agora os 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então perceba que eu estou enfatizando aí a vida eterna. Agora nós vamos ler textos que falam da morte eterna. Ou seja, a eterna separação de Deus, que a Bíblia vai chamar de lago de fogo e enxofre. Ok? Antes de ler sobre o lago de fogo e enxofre, e quem vai ler, por favor, vai a Apocalipse 19, que daí já vai ler Apocalipse 19, 20, depois Apocalipse 20, 10, depois Apocalipse 20, 14, 15, depois Apocalipse 21 e 8. Mas antes da gente ler esses textos, tudo muito próximos uns dos outros, eu queria dizer, não somos e nunca seremos animais evoluídos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Amém? Então, nós não somos e nunca seremos animais evoluídos. Nós viemos de Adão e Eva. Nós viemos das mãos de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Nós não somos macaquinho evoluído. Nós não somos cachorrinho evoluído. Nós não somos lagartinho evoluído. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E isso de nós ninguém tira. Só que, então, meu irmão, quando você tiver um bichinho, faz um favorzinho. Não coloca o nome de João Pedro, tá? Não chama a tua gata de Maribel, Tatiana. Tem tanto nomezinho para dar, né? Tem que chamar o lagarto de... quase que eu digo meu nome. Viu, irmão? Irmã,
Quando você for chamar seu cachorro, não diz vem cá com o papai, vem cá com a mamãe. Não, né? Nós não, né? Vamos deixar isso pro ímpio? Bicho é bicho. Gente é gente. Ah? Eu sei que o bicho é teu, você faz o que quiser. Mas beijar na boca, deixar o cachorro lamber a sua boca, lamber a sua língua. Tem gente que deixa o cachorro lamber a língua, a boca, beijar, largar saliva e bota máscara por causa do ser humano. Vamos lá? Lago de Fogo, Apocalipse 19 e 20. Quem é que vai ler para a gente? O Jorge. Por favor, irmão Jorge, faz favor. Apocalipse 19 e 20. Não está escuro aí? Não, tá bom. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Por enquanto é só dois, mas o detalhe, eles são lançados? Por enquanto é só dois, mas o detalhe, eles são lançados vivos. Pega isso. 20 e 10, Jorge, por favor. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Olha só, por enquanto tem pouco ser aí, né? Mas eles são atormentados quando? Para sempre. Tá? Agora Apocalipse 20, 14 e o 15 vai aumentar a quantidade de gente no lago de fogo. Perceba que agora não é mais só diabo, não é mais só falso profeta, besta, não, vai aumentar. Vai lá, Jorge. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quem está falando aí, quem são estes? Os seres humanos que não resolveram o problema da sua morte espiritual. Querem a confirmação? Por favor, Jorge, Apocalipse 21 e 8. Mas quanto aos tímidos... Ei, animais, têm timidez? Vai lá, segue a lista. E aos incrédulos... Animais, têm incredulidade? E aos abomináveis... Segue. E aos homicidas... Segue. E aos fornicadores... Segue. E aos feiticeiros... Segue. E aos idólatras... Segue. E a todos os mentirosos... A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Você nunca vai ver fazendo numa encruzilhada um cachorro, um gato e um cavalo fazendo um feitiço na encruzilhada. Pode ser que eles sejam vítimas, né? Geralmente as galinhas, os cordeirinhos, né? Os pombinhas, são vítimas, mas são vítimas dos seres humanos, tá? E estes que praticam essas coisas também vão para o lago de fogo. Está escrito isso aonde? Na palavra de Deus. Jesus disse: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Agora as minhas palavras hão de julgar naquele dia. Entenderam? Jesus veio salvar, ele não veio condenar. Agora ele disse: as minhas palavras hão de julgar naquele dia. E nós temos que deixar as pessoas claras sobre isso. Se elas vão crer ou não, bom,
Isso não é problema nosso. Então não existe essa história de acabar no túmulo, não existe purgatório e não existe reencarnação. Não existe acabar no túmulo, não existe purgatório, não existe reencarnação. O que existe? 2 Coríntios 4:4. E alguém já procura Atos 17:30. 2 Coríntios 4:4 e Atos 17:30. Já vou adiantar que nós vamos atrasar 5 minutinhos. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento das pessoas para que elas não creiam na Bíblia. E não crendo na Bíblia, as pessoas creem em purgatório. Não crendo na Bíblia, as pessoas acreditam que termina no túmulo. Não acreditando na Bíblia, as pessoas acreditam em reencarnação. Atos 17:30, esse versículo é muito importante. Olha o que Deus espera do ser humano hoje. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Muito bem. Então Deus não leva em conta o tempo em que a pessoa não estudou a Bíblia, não conhece a luz do Evangelho, e o que fazia na sua ignorância. Mas Deus quer livrar as pessoas da ignorância, para que as pessoas andem pela luz da palavra, e andando pela luz da palavra, tenham a vida eterna com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu fazer uma análise rápida. Eu acho que eu vou fazer a análise mais rápida que eu já fiz de 1 Coríntios 15. Tá? Vamos todos a 1 Coríntios 15, eu vou ler, porque eu vou ajudar a fazer a análise mais rápido, lendo. Vou fazer a análise mais rápida que eu já fiz na vida de Apocalipse 15, porque eu quero ainda fazer uma conclusão. Tá? Então, Apocalipse capítulo 15, versos 3 e 4. 1 Coríntios. Eu ouvi Apocalipse, né? É a pressa. Sai dele. 1 Coríntios 15, tá? 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Que Cristo, que diz a Bíblia, Cristo morreu por nossos pecados. E Ele morreu segundo a Bíblia. E que foi sepultado. Agora, onde é que está o triunfo da nossa vida? Ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras, conforme a Bíblia. Versículos 12 a 19. Olha só que coisa extraordinária. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Corinto é aonde? Corinto é na Grécia. Os gregos não creem em ressurreição do corpo. Eles até admitem imortalidade da alma, mas eles não creem em ressurreição do corpo. Os saduceus também não creem em ressurreição do corpo. Então Paulo está combatendo os gregos, e está combatendo os saduceus, e está combatendo os pagãos, que acreditavam que a vida ia até o túmulo e que eles eram parecidos como os animais. Os gregos ensinavam que mulher não tem alma, certo? Tanta sabedoria para falar tanta bobagem. Por isso que Deus tornou louca a sabedoria dos homens. Então, versículo 13. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo também não ressuscitou. Agora, olha só. Se Cristo não ressuscitou, logo a nossa pregação é vã. E também é vã a nossa... Deixa eu pular lá para o 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão... Se nós esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Olha a importância, irmãos, dessa doutrina. Olha a importância de estudar este assunto.
para que a nossa fé não seja vã, para que a nossa vida não seja vã, para que não vivamos uma vida de miséria aqui na terra e para que não permaneçamos ainda nos nossos pecados. 50 a 57 de 1 Coríntios 15, já dei um salto lá para o final, porque não dá para fazer mais nada. E agora digo isso, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós quem? Nós que estivermos vivos, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que vitória nós temos em Cristo, irmãos? Vitória sobre a vida, a morte física, e principalmente vitória sobre a morte espiritual. Só quem crê exalta o nome do Senhor por isto. Vamos ler João 11, 25 a 26. Um texto que a gente precisa pregar mais. João 11, 25 e 26. Palavras de Jesus, eu insisto. Tem gente que diz que crê em Jesus, mas não crê no que ele falou. Olha só, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? O que Jesus está falando? Ele está falando de morte física e morte espiritual. Aleluia! Vamos ler João 14, verso 19. João 14, verso 19, olha que tremendo. Aleluia. Aleluia, João 14, 19. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo. O que está escrito na Bíblia? Eu vivo, e vós. João capítulo 5, 25 a 29. João 5, 25 a 29. Vocês subiram meio cedo, né? Não estão mais com a Bíblia na mão, conversando, tocando. Ei, maravilha. João 5, 25 a 29. Vamos lá? Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Veja só que não são todos. Pegou não? Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu a vida ao Filho. Vou de novo. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal sairão para a ressurreição da condenação. Vamos ler ainda 2 Coríntios 5 e 8. 2 Coríntios 5 e 8. Vamos ler esse texto, é muito importante. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8, diz o texto sagrado: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Paulo está falando de morte física e ele está falando de vida espiritual. Ele está falando de morte física e ele está falando de vida espiritual. Filipenses 1 e 21. Filipenses, capítulo 1, verso 21.
Que maravilha é viver com esse propósito. Que maravilha é viver desse jeito. Que jeito? Está escrito assim, ó, porque para mim o viver é Cristo. Porque para mim o viver é e o morrer. Entendeu? Quem entende o assunto, quem domina a doutrina, não vai ter problema nenhum com a morte. Nenhum com a morte. Vai olhar nos olhos dela e vai dizer, vem morte, vem que tem para ti. Por quê? Porque a gente prega para os outros que Jesus mora em nós. E quem é que venceu a morte? Diz o nome dele, o nome mais lindo? Jesus. Pronto, vem morte, vem que eu te ofereço Jesus. E quando a morte vê Jesus, você treme tudo. Porque ao terceiro dia, ele ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Hebreus 2, 14 e 15. Eu amo esse texto, eu amo esse texto demais da conta. Hebreus 2, 14 e 15. Uma hora eu prego só sobre ele, de tanto que eu amo esse texto. Hebreus, capítulo 2, 14 e 15. Olha que texto glorioso, olha só. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que, olha só, pela morte, Jesus teve que morrer. Por quê? Pela morte, aniquilasse o que? Qual é o verbo? Tem? Terá? Tinha. O que ele tinha? O que o diabo tinha? Tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que, era eu, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O que eu fui? Eu fui liberto do medo da morte. Por quê? Porque meu Jesus, ele aniquilou aquele que tinha o império da morte. Aleluia, aleluia, aleluia. Então eu quero encerrar. Agora sim chegou a hora do convite. Agora cheguei no convite. Eu quero encerrar perguntando para todos que me assistem, todos que me ouvem, onde você passará a eternidade? Onde você passará a eternidade? Quando é que você tem que pensar nisso? Hoje. Porque qual é a garantia que você vai estar vivo amanhã? Então hoje a gente tem que pensar, onde é que eu vou passar a eternidade? Se você continuar crendo que no túmulo acaba, se você continuar crendo em purgatório, se você continuar crendo em reencarnação, você vai passar a eternidade no lago de fogo. Qual é o problema disso? É que você vai passar vivo lá. Não é fumacinha da Ellen White. Não é fumacinha. Nós não vamos ser extinguidos que nem ensinam os testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia. Nós vamos ressuscitar, nós vamos ter vida plena e vamos passar ou a eternidade com Deus ou a eternidade longe de Deus. Por favor, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Que passemos a eternidade. Qual é a maior prova que ele deu disso? Enviando o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não, linguagem de morte, perecer, né? Oh, fulano está perecendo, fulano está morrendo. Tá? Linguagem de morte, para que não pereça, não passe a eternidade longe de Deus, mas tenha a vida eterna. Então, atenção, não é vontade de Deus que nós passemos a eternidade num lugar de sofrimento, ao lado de Satanás, seus demônios e os ímpios. Quem são os ímpios? Os incrédulos, os pagãos. Mas a vontade dele é que nós passemos a eternidade nas mansões celestiais. Junto com quem? Com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os santos anjos e o povo de Deus que creu na vida eterna. Aleluia! Pastor, o que eu preciso fazer?
Eu quero morar no céu, eu quero passar a eternidade com Deus, eu quero ressuscitar para a vida eterna. O que eu devo fazer? Número 1, você precisa reconhecer que é um pecador. Você precisa admitir que o pecado te faz um perdido. Jesus é salvador de quê? Ele é salvador de perdidos. Agora, Ele vai salvar os perdidos que reconhecem que estão perdidos. Então eu preciso reconhecer que eu sou pecador e que eu sozinho não tenho como me livrar do pecado, mas tem alguém que tem. Glorificado seja o seu nome. Em segundo lugar, arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Peça perdão por você acreditar em si mesmo, acreditar na religião, acreditar nas filosofias, acreditar nas mentiras extra e fora da Bíblia. Em terceiro lugar, receba o Salvador como o único Senhor da sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, deixa Ele governar a sua vida. E por último, confesse-o como o único Filho de Deus e como aquele que perdoa todos os teus pecados e te dá a vida eterna pelos méritos dele. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Então, antes de orar por você, antes de orar pelos teus familiares, antes de orar pelas pessoas que você ama e estão perdidas, nós vamos trabalhar com os cantores. Vamos lá? Ok? Vamos cantar com alegria, louvando o nome do Senhor. Vamos cantar? Quem está alegre? E hoje eu preciso dizer, quem está vivo, cante. Você tem vida espiritual aí? A vida de Deus está aí? Deixa eu ver então, deixa eu ver. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor porque Ele vem. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me render. Aleluia. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Aleluia, declare. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Aleluia. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Nem a morte, nem a morte, nem a morte. Tu és
declarar com fé? Vamos declarar com fé? Declare com fé. Vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor. Tá ficando bonito, tá ficando bonito. Pode melhorar. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Dê o seu melhor, dê o seu melhor, dê o seu melhor. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Você pode clamar o nome de Jesus. Você pode clamar o sangue de Jesus. Declare, declare, declare. É batalha, é batalha, é batalha, é batalha. É batalha, é batalha, é batalha. Oh Deus, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é poderosa. Tua palavra é poderosa, Deus. E ela quer nos livrar da ignorância. Ela quer nos livrar da ignorância, Pai. Para que nós não sejamos dominados por depressão. Para que nós não sejamos dominados de tristeza, de falta de consolo, falta de esperança. Para que nós não venhamos desanimar na caminhada, Deus. Mas que nós possamos ter plena sabedoria da Tua palavra. E com base na Tua palavra, mesmo diante da morte, crer na vitória, crer na vitória, crer na vitória, crer na vitória, porque a vitória é nossa pelo nome de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Por isso, Pai, agora eu quero orar, Senhor, e declarar vida sobre pessoas que estão mortas espiritualmente. Eu quero orar por pessoas que outrora foram ressuscitadas por Cristo espiritualmente, mas tornaram a morrer, Senhor. Deus, tem misericórdia dessas pessoas. Sopra sobre elas novamente o fôlego da vida. Sopra sobre elas de novo o reavivamento. Desperta estas vidas e traz da morte espiritual. Pai, eu quero orar por pessoas que ainda estão presas pelo pecado e nunca ressuscitaram espiritualmente, nunca tiveram a experiência do novo nascimento, nunca tiveram a vivificação. Agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, eu proclamo ressurreição para a vida. Eu proclamo ressurreição da vida espiritual. Eu proclamo avivamento na vida espiritual, Pai. Para que essas pessoas venham se despertar para a vida com Deus. Para a vida de liberdade que Cristo oferece. Para que nós possamos, Deus, viver para Cristo. Viver para Cristo. Viver para Cristo todos os dias da nossa vida. Por isso, Pai, receba minha gratidão, receba meu louvor, receba, Senhor, a tranquilidade da minha alma, de que fomos iluminados pela Tua palavra e estamos preparados para enfrentar qualquer morte que vier, porque o Senhor habita em nós
e a marca do teu sangue está sobre a nossa vida. A morte sobre nós tem que passar por cima. Em nome de Jesus, amém. E nós estamos tão felizes, mas nós estamos tão felizes que nós vamos cantar de novo: vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Outra vez. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez, vamos declarar: Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A última vez. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Antes de encerrar, vai o nosso abraço para o pessoal aqui de Vacaria, os irmãos que estão ligadinhos com a gente. Também tem irmãos de Caxias do Sul, olha aí, Foz do Iguaçu está ligadinho com a gente, Rio Grande, lá no sul do estado, também estão com a gente, Cambará do Sul, aqui dos campos de cima da serra, Santo Antônio das Missões, Bom Jesus aqui do ladinho, muitos Capões também aqui do ladinho, Novo Barreiro, Palmeira das Missões, Sananduva, Ronda Alta, Porto Alegre, Inhacorá, Cachoeirinha, Alvorada. Olha aí, que povo lindo que está com a gente. Convidamos vocês para participarem das nossas lives domingo, 9 e 19. Que Deus abençoe a todos vocês. O nosso culto está encerrado em nome de Jesus. E quem ama Ele pode dizer amém. Obrigado.